A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E olha só, nós estamos chegando na lição de número 13, a última lição deste primeiro trimestre de 2024. E antes de tudo, quero te agradecer, você que está sempre conosco, aprendendo, comentando, deixando seu like, você que é inscrito no nosso canal, que o Senhor te abençoe. Vocês são muito importantes para mim, é por causa de vocês, é por causa da escola bíblica, da palavra de Deus que eu estou aqui. E eu te agradeço muito nesse companheirismo, essa troca. Eu te ajudo, você me ajuda e o reino de Deus vai sendo edificado. Esta é a lição de número 13, certo? Ó, tá aqui, bem bonitinha, lição de número 13, que o título dela é assim: o poder de Deus na missão da igreja. Preste bem atenção, preste bem atenção. Nós temos duas palavras aí, poder e missão, que se você for nos dicionários, não tem nada a ver uma com a outra, não tem nada a ver uma com a outra. Mas elas são palavras, se assim podemos dizer, elas são palavras irmãs dentro do mundo cristão. Por quê? Porque para você fazer missão, você precisa de poder. Atos 1 e 8. Para sair pregar, precisa ser revestido de poder. Mas qual é o objetivo do batismo pentecostal? É exatamente o fazer missão, tá? Então, quando você olha para esta ideia dessas duas palavras, poder e missão, separadamente, em um outro contexto, elas não têm a mesma eficácia. Mas dentro do contexto cristão, elas são palavras irmãs. Então, coloca isso, mostra isso para os teus alunos, tá? E eu tenho certeza que vai edificar muito a vida deles. O nosso textuário diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. E a verdade prática, que é o tema central, que é o resumo da nossa lição, diz assim: o Espírito Santo é a força motriz que motiva a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então, nós vamos falar exatamente do que move a igreja, do que faz a igreja cumprir o seu objetivo, que é o Espírito Santo. E da mesma forma, nós vamos deixar bem clara as bases para você ser batizado com o Espírito Santo. Na minha mão, certo? Como sempre, eu estou aqui o meu PDF, que é o material que eu escrevo para preparar a minha lição, e eu forneço para te ajudar, para você preparar a sua. Como que você faz para pegar o seu PDF? Você vem aqui embaixo, bem aqui embaixo, na descrição do vídeo, e tem um link do nosso grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, eu distribuo para você o vídeo, eu mando para você o PDF, e todo dia, ó, tá vendo esse card bonito aqui? Todo dia eu mando um card semelhante a este com a leitura diária da semana. Então nós temos 6 leituras diárias. Eu mando para você 6 cards todos os dias, bem de manhãzinho, para você poder colocar no seu grupo do WhatsApp, certo? Nas suas redes sociais, no teu Instagram, no teu Facebook, coloca lá, porque você vai movimentando os teus alunos para eles acompanharem você dentro do seu planejamento para a Escola Bíblica Dominical. Por que é importante o nosso PDF? Porque eu trago uma sequência de materiais para você. Por exemplo, para esse PDF, certo? Para o tópico de número 1, eu trouxe aqui, ó, um vídeo, uma videoaula do ano de 2022, certo? Do primeiro trimestre de 2022, que nós vamos falar sobre Lucas Atos. Daqui a pouquinho eu falo melhor. E o que é interessante? Você nem precisa digitar. É só você clicar em cima da imagem lá do PDF e ele vai perguntar se você quer abrir o link. E você vai direto para o meu vídeo, que vai trazer uma explicação bíblica,
teológica a respeito dessa dobradinha Evangelho de Lucas, livro de Atos, tá bom? Então é muito importante, te ajuda e me ajuda bastante, ok? E eu quero convidar você para participar comigo de um propósito. Qual o propósito é esse? Até o mês de junho, a última lição nossa de junho, eu quero chegar a 4.000 inscritos. Precisamos crescer, levar a palavra de Deus, e eu preciso da sua ajuda. Então vai lá, se inscreve se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, convide outras pessoas para participarem também aí da nossa comunidade, do nosso curso de teologia. Nós temos teologia, nós temos curso para professores aqui, e nós já estamos preparando a nossa nova lição. Eu já comecei a preparar essas revistas, essas lições, tá? E eu quero convidar você que já é nosso aluno, você que está chegando agora, a estar conosco. Toda quarta-feira está saindo vídeo novo aqui no canal. Por exemplo, eu estou gravando esta aula de número 13, eu estou gravando dia 20 de março. E ela a lição vai acontecer no dia 31 de março. Então tem bastante tempo para você estudar. E as nossas lições serão sempre assim. Mas vamos lá para o que interessa. Quando nós falamos, né, o nosso primeiro tópico é o seguinte: a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Preste bem atenção. Lucas, ele é muito mais do que um discípulo de Jesus. Provavelmente Lucas não andou com Jesus, não esteve próximo de Jesus. Lucas se converteu e quando ele se converte, primeiro vem o desejo dele de registrar a história, certo? Registrar os fatos. Então você vai tanto no capítulo 1 de Lucas como no capítulo 1 de Atos, Lucas vai dizer para quem ele destina essa carta. Para quem? Para o excelentíssimo Teófilo. Então, tanto Lucas, o Evangelho de Lucas, quanto o livro de Atos, ele é um compêndio de histórias. Você vai ver que Lucas é muito mais detalhista do que Mateus, do que Marcos, certo? O Evangelho de João é um evangelho à parte, tá? E se você quiser aprender sobre isso, toda segunda-feira nós temos aula de teologia e nós estamos estudando Evangelhos e Atos. Então o que acontece? O Evangelho de Lucas e o livro de Atos é muito mais do que memórias históricas. É exatamente uma pesquisa. É exatamente uma pesquisa. É muito mais do que simplesmente anotações de memórias. É uma pesquisa muito dedicada, certo? Porque a ideia é que o Evangelho e também Atos seja conhecido em todo o mundo, principalmente no mundo de fala grega. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo ali e eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. O nosso subtópico de número 2 vai dizer assim: o enchimento do Espírito Santo, experiência necessária. Veja bem, nós somos assembleianos, certo? Nós somos pentecostais de linha clássica. O que isso quer dizer? Que nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é algo extremamente necessário para a vida cotidiana cristã. Por quê? Porque quando somos cheios do Espírito Santo, nós vamos cada vez mais sufocando a nossa carne, a nossa natureza. O Espírito Santo, ele, além de nos dar poder para vencer o mal, para pregar o Evangelho, ele também nos dá poder para vencermos a nossa carne. Veja bem, Jesus vai dizer assim, em Lucas capítulo 14, versículos 18 e 19. Ele vai dizer que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele vai dizer: o Espírito Santo está sobre mim. Por quê? Porque ele me ungiu para pregar, para libertar. Isso daí é um eco do que o profeta Isaías está vaticinando a respeito do Cristo. Isso lá em Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3. Isso quer dizer que quando nós somos cheios, Jesus foi cheio do Espírito Santo para poder pregar a palavra.
olha só, os discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 8, eles são orientados pelo Senhor também para ficarem em Jerusalém, para serem cheios, para daí começar a pregar. Ou seja, a importância do batismo com o Espírito Santo, dentro desse contexto Lucas, Atos, é tão grande que Jesus se dá, por exemplo, muitas vezes. Então, irmãos, quando nós recebemos o batismo pentecostal, o zelo, o ardor, o desejo de pregar o evangelho, ele começa a brotar dentro de nós. Isto vai levar diretamente ao nosso terceiro subtópico do tópico 1, o enchimento do Espírito Santo como uma experiência concreta. Ó, preste atenção no que eu vou dizer. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe. Ele sabe que recebeu o batismo pentecostal. Ah, irmão Emerson, eu estava num culto, eu me alegrei, mas eu não falei em línguas. Eu falei, então desculpa, você não foi batizado. Ah, às vezes me perguntam, fulano, você foi batizado com o Espírito Santo? Eu não sei. Não sei, não foi batizado. Por quê? Quem é batizado sabe. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo sabe. É uma obra concreta. Veja bem, Atos capítulo 2. Ninguém ainda havia sido batizado com o Espírito Santo. Pedro pega a palavra e começa a pregar. O que ele faz? Isso? Eu fui. Nós fomos batizados com o Espírito Santo. Aí começa a vir Atos 5, Atos 8, Atos 11, Atos 19. Ou seja, é uma experiência concreta. Quem foi, sabe que foi. Então é importante nós termos isso em mente. E é interessante que é algo tão concreto que em Atos 8, Filipe está pregando um grande movimento em Samaria de salvação, de evangelização, e só que não havia acontecido o batismo com o Espírito Santo ainda. Chega Pedro e João, começa a orar pelas pessoas, as pessoas começam a falar em outras línguas. Ali em Atos 8, nós temos a figura do mágico, que era uma pessoa famosa, chamada Elimas, né? E ele fica impressionado com aquilo. Ou seja, é tão concreto em Atos 8 o batismo com o Espírito Santo que ele impressiona Elimas. É tão concreto o batismo com o Espírito Santo em Atos 2 que impressiona todos os que estão em volta. Ou seja, batismo com o Espírito Santo é algo concreto. E quando nós falamos isso, nós vamos deixar claro agora o nosso subtópico de número 4, a doutrina pentecostal clássica. O que isso quer dizer? Nós temos 3 ondas de pentecostalismo, se assim nós podemos dizer. A primeira onda é o pentecostalismo clássico, certo? Nós, congregação cristã, existe uma igreja batista no Rio Grande do Sul, certo? As igrejas batistas, metodistas nos Estados Unidos e na Europa, linha clássica, enfatiza o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. A primeira bênção é a salvação, e o batismo com o Espírito Santo é uma bênção distinta, é uma bênção subsequente à salvação. A salvação é uma obra, o batismo com o Espírito Santo é uma obra que acontece depois. E nós pregamos o batismo com o Espírito Santo com evidência inicial, frisando evidência inicial no falar em línguas. Aí nós temos manifestação dos dons, capacidade de pregar, desejo, uma ardência de realizar a obra de Deus. Então, os pentecostais de linha clássica, eles frisam o batismo com o Espírito Santo. Eles pregam, eles buscam o batismo com o Espírito Santo. Aí nós temos a segunda onda, que vai acontecer mais ou menos a partir de 1940. E aí surge igrejas como a Igreja Evangélica Quadrangular, Igreja Deus e Amor, Igreja Água da Vida, uma série de igrejas que vêm, na maioria importadas, né? Dessas só a Deus e Amor e a Brasil para Cristo, que são brasileiras, o restante vieram de fora pro Brasil, e eles falam do batismo com o Espírito Santo, falam, certo? Fala.
mas eles buscam principalmente os dons de curar, certo? Manifestações de cura. Quando nós ouvimos o programa do missionário Davi Miranda, que eu respeito muito, um homem muito usado por Deus, a ênfase era a cura divina, certo? A ênfase era a cura divina, tá? E também as campanhas e os movimentos assim. E está um pouco desassociado da ideia de missão, de evangelização, certo? Lógico, eles têm o trabalho missionário deles, mas o foco deles são nas suas reuniões, certo? Dificilmente são igrejas que são evangelistas, a maior parte delas, elas abrem as portas para que as pessoas venham, tá? Aí nós temos a terceira onda. A terceira onda é o que nós chamamos hoje de neopentecostais. Quem são eles? Igreja Universal, Igreja Mundial, a Internacional da Graça, tá? E ela já distingue muito, tanto da primeira quanto da segunda onda. Por quê? Quase não se fala de batismo com o Espírito Santo, apesar de estar dentro do neopentecostalismo, mas quase não fala de batismo com o Espírito Santo. E eles vão frisar a expulsão de demônio, o exorcismo e a teologia da prosperidade, certo? Todas elas têm um líder maior, certo? Que foca nele, e ouve-se as orientações desse líder maior, tá? Então, existem essas diferenças. Mas o pentecostalismo clássico, ele precisa ser defendido por quê? Porque é a simplicidade de Atos 2 acontecendo. Olhe para o que aconteceu nas Assembleias de Deus a partir da chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren aqui no Brasil. A mensagem alastrou-se como fogo. Uma mensagem simples. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar a buscar a igreja. Simples assim, tá? Então, precisamos pregar a doutrina pentecostal clássica. Jesus cura, Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e vai voltar. Simples assim, sem muita firula e um evangelho simples e direto. Antes de nós entrarmos no nosso segundo tópico, não se esqueça, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o joinha, né? Deixa o comentário, conta para mim de onde você está assistindo, se essa aula tem te edificado, conta para mim, me ajuda aí, certo? Deixa seu comentário. No nosso tópico de número 2, está escrito assim: o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Subtópico 1, capacitando as testemunhas. Preste atenção. Qual é o objetivo de sermos batizados com o Espírito Santo, a não ser pregar o Evangelho a toda criatura? E este pregar, ele é mais contar o que Jesus fez na nossa vida. É por isso que quando você vai para Atos capítulo 4, versículo de número 33, a palavra grega para testemunha aí é martyrium, certo? É martírio, que vai trazer a ideia de um testemunho, algo que você viveu e você irá contar. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra grega para testemunha é martos, que ele vai falar que de uma pessoa que tem algo para contar. Pronto, martírium e martos. Os dois têm essa ideia de ter algo para contar. Ou seja, quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, primeiro, o Senhor coloca uma mensagem no meu e no seu coração. Que mensagem é essa? É simples. Jesus me salvou, Jesus me perdoou, mudou a minha vida e pode mudar a tua também. Logicamente, aí nós vamos enfeitando, colocando mais versículos, parará, mas o foco é esse. É um testemunho, é contar o que Jesus fez na nossa vida. Nós vamos ver que nas diversas viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, ele vai ser
apedrejado, vai sofrer naufrágios, segundo ele coloca ali em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Ele vai contar os seus infortúnios. Mas o que acontece? O Espírito Santo dele capacitou-o para pregar. Não somente dando a mensagem, mas dando a ele condições. Olha só, dando a ele condições de pregar às pessoas, de contar para as pessoas o que ele estava vivendo, certo? As dificuldades. Nós gostamos muito de Filipenses 4,13, posso tudo naquele que me fortalece. Mas nos versículos anteriores, o apóstolo vai dizer assim, olha, eu posso passar necessidade, eu posso passar frio, eu posso passar fome, posso passar tudo, porque quem me fortalece é o Senhor. Então, nós olhamos ali para a capacitação do Espírito Santo, ele nos dá condições de vencermos as dificuldades. Atos capítulo 27, versículo 28, Paulo está indo em direção a Roma. E nesta ida, em certos momentos da viagem, o navio não andava. Em outros, a tempestade vinha tremenda. Num determinado ponto, eles jogaram toda a armação do navio fora. No outro momento, eles estavam com fome. E sabe o que aconteceu? O Senhor aparece a Paulo e fala, Paulo, pode ficar tranquilo. Eu vou te dar força e vou cuidar de quem estiver com você, porque eu preciso que você vá pregar em Roma. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nos capacita como ministro, como obreiros, para pregar o evangelho do reino. O subtópico 2 vai falar assim, pessoas simples, capacitadas pelo Espírito Santo. Você sabe um negócio que eu acho muito bonito dentro do batismo com o Espírito Santo? Que o batismo com o Espírito Santo é para todos. Todos. Todos podem e devem ser batizados no Espírito Santo. Quando nós vamos para Atos, para o Antigo Testamento, o que nós encontramos no Antigo Testamento? Reis, sacerdotes, juízes, sendo cheios do Espírito Santo para executar determinadas tarefas. Eles iam, faziam, o Espírito Santo, e o exemplo mais emblemático disso é Sansão, né? A Bíblia vai dizer que o Espírito vinha, se apossava dele, certo? Ele tinha uma força sobre-humana. Ok. Agora, no Novo Testamento, Atos 2,17, o batismo pentecostal é para todos. Não é para o sacerdote, não é para o rei, não é para o juiz, é para todos. Homens e mulheres, novos e velhos, servos e livres, cultos e indoutos, é para todo mundo, tá? E isso, irmãos, é tremendo, por quê? Porque aí engata com o nosso tópico de número 3, subtópico 3, capacitando a igreja. Por que, irmãos, que nós precisamos pregar o batismo com o Espírito Santo? Ensinar o batismo com o Espírito Santo, levar as pessoas a buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque quando líderes são batizados, são cheios do Espírito Santo, os membros são batizados, são cheios do Espírito Santo, a igreja se torna viva. A igreja, ela pulsa na autoridade do Senhor. Olha só, Atos capítulo 13, certo? Quando Paulo e Barnabé são mandados na primeira viagem missionária, isso é mais ou menos lá no ano 47, mais ou menos aí 10 anos depois da conversão de Paulo, 17 anos aí, 14, 17 anos depois da morte do Senhor Jesus. O que acontece ali? Eles são mandados para pregar o evangelho, líderes, obreiros, enviados a pregar o evangelho, beleza. Mas qual é o bonito da coisa? Qual é o que me deixa encantado? Quem formou a igreja de Antioquia? Foram os apóstolos? Não. Foram os discípulos que andavam diretamente com Jesus? Não. Atos 8 vai dizer, os dispersos, aqueles que foram tocados, foram enxotados
de Jerusalém, o que eles fizeram? Eles saíram pregar. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que prega. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja viva. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se alegra. Ela faz a vontade de Deus. E o Senhor vai realizando a sua vontade através dos nossos irmãos. Então, é muito importante você notar que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Nosso terceiro e último tópico diz assim: o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Ok, nós já começamos a falar alguma coisa disso. Quem fundou a igreja de Antioquia? A primeira igreja missionária. Homens e mulheres, entre aspas, indoutos, que saíram a pregar. E o que é o chique do negócio? O que é o bonito do negócio? Que o Senhor olhou para eles e lhes conferiu capacidade para falar de Cristo por onde passava. Só que olha um exemplo que Jesus nos deixa. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 39. Que é exatamente o caso do Gadareno. O Gadareno, nós sabemos a história dele, não vou entrar nos méritos, mas quando ele é liberto por Jesus, ele quer seguir Jesus. Ele é liberto por Jesus e ele quer seguir a Jesus. Jesus vai dizer para ele: não, volta para tua casa e testemunha. Conta, prega aquilo que Deus fez na sua vida. Conta para todo mundo. E a Bíblia diz que ele saiu a pregar. Preste atenção. De uma forma indireta, o Senhor estava levando o Gadareno a ser um missionário, um pregador da palavra, porque ele iria contar e anunciar o que Jesus fez na sua vida. Ei, preste atenção, irmão, preste atenção, irmã. Leve as pessoas a falarem de Jesus. Leve. Quando os irmãos de Jerusalém foram expulsos, para eles chegarem em Antioquia, são mais ou menos 750 quilômetros. 750 quilômetros. Eles passaram por Samaria pregando. Eles subiram pregando e foram até chegar em Antioquia. Em Antioquia eles pararam e formaram uma igreja, a primeira igreja missionária. É preciso nós entendermos que o Senhor nos chama para enviarmos missionários. E aí entra o nosso segundo subtópico, a estratégia missionária. A mensagem aos perdidos é a mensagem mais importante que a igreja tem, certo? É a mensagem mais importante. Se a igreja não estiver pregando a mensagem de salvação, ela está saindo do foco. Ponto. Ponto final. Agora veja bem, para nós enviarmos missionários, nós precisamos fazer conta. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 32, o evangelista Lucas, reproduzindo as palavras de Jesus, vai nos contar duas histórias. Jesus vai falar de quem está querendo construir uma casa, que tem que fazer conta, para saber se vai poder terminar ou não, e de um rei que vai à guerra. Se ele vai conseguir vencer a guerra com o número de soldados que ele tem. Ok. E o que isso tem a ver com missões? Tem a ver que antes de você enviar qualquer missionário, é necessário saber se você tem condição. Primeiro, sustentar o missionário. Segundo, esse missionário sabe para onde ele vai, ele conhece a língua, ele conhece a cultura, ele entende os desafios que ele vai enfrentar. Por quê? Nós tivemos nos séculos 18 e 19 uma enxurrada de missões. Foi lindo. Muitas missões prosperaram muito, mas muitos voltaram frustrados para casa. Por quê? Por quê? Porque eles não estavam preparados. Ver os custos da missão, certo? Se preparar para a missão, ou como diz no tema do subtópico, estratégia missionária, está falando de aonde eu vou mandar,
como eu vou mandar, quem eu vou mandar, certo? Você precisa pensar em tudo isso. Por quê? Porque simplesmente mandar, simplesmente pegar e falar, ô fulano, vou te levar para mandar, vou te pregar lá na Arábia Saudita. Tá, o cara não fala árabe, não conhece a cultura muçulmana, ele não conhece os empecilhos da religião, ele não sabe nada. Como que ele vai poder pregar? Ele vai passar dificuldade lá. Então a igreja precisa ter estratégias, mas a igreja tem que pregar. A igreja, ela tem que enviar missionários. A ideia é exatamente isso. Quando Paulo, ele queria pregar na Ásia, em Bitínia, era o coração dele. Mas o Espírito Santo tinha um outro projeto. Através do projeto do Espírito Santo, ele alcançou toda a Macedônia, chegando posteriormente à Ásia. E é isso que nós precisamos entender. Uma igreja viva é uma igreja missionária. Uma igreja missionária é uma igreja em que os seus líderes, a igreja, ele está sensível à voz do Espírito Santo, orientando no que, como e quando realizar as coisas. Por isso, irmãos, é muito importante que a igreja, ela busque o poder pentecostal, ela busque a presença de Deus no seu dia a dia. E para nós concluirmos, essa nossa lição, ela, de um sentido geral, ela mais ou menos que resumiu a nossa revista. Por quê? Porque quando nós falamos de igreja, nós falamos de um organismo vivo, nós falamos de algo que cresce, nós falamos das necessidades do nosso dia a dia. É muito importante você compreender isso e você colocar isso em mente. Nós precisamos pregar com vivacidade, com autoridade. Nós precisamos sair a pregar. E a igreja só será igreja quando ela compreender que ela é o corpo, mas a cabeça está no céu. Ela não pode perder a ligação com a cabeça, mas ela não pode perder os seus objetivos que estão aonde? Estão na terra. Então a igreja, ela anda com a cabeça no céu, mas os pés está na terra. Tá bom? Deus te abençoe e eu te espero semana que vem na nossa próxima lição, que nós vamos falar sobre a caminhada que nos está proposta. Deus te abençoe e até a semana que vem.